Olá, amigos. Olá, ouvintes. Que os bons ventos os encontrem, aonde quer que estejam. Então, a gente vai conversar mais uma vez com o Trocando Figurinhas. Tá? Trocando Figurinhas, o que que ele é? Ele é um singelo espaço de ser e estar no mundo, né, que criei em resposta a esse distanciamento obrigatório aí que as circunstâncias nos impuseram. E a ideia foi de reconectar, mesmo à distância, com as relações de amizade, né? Aqueles amigos que estão lá longe e tal, a gente conversa muito pouco. E daí surgiu a ideia de criar aqui, justamente conhecer um pouquinho mais das expertises de cada um, tão peculiares de cada amigo, né? Que está aqui. Bem, nós temos aqui algumas pessoas, a Lu Nogueira está aí, Paulinha Kozlovski. Tá? Desculpa pela pronúncia, tá, Paulinha? Tá, tô nervoso, vou receber o Vladimir aqui, tá? Então, hoje, falando em Vladimir, né? Então, eu vou mandar uma cena para ele, nós vamos bater um papo, né? Sobre aquela expressão que vem do latim que significa intermediário, né? Aquele que tem a capacidade de transmitir mensagens. Não me refiro ao jornalismo, ao jornalista, do agente de mídia, não, mas sim da mediunidade, do médium. Então, mas o que será a mediunidade, né? Que universo é esse tão presente, né? Então eu convidei o amigo, grande amigo Vladimir Nascimento, Glad, né, para compreendermos melhor um pouquinho esse assunto. Vamos lá, Glad, Vladimir, você me ouve? Você está entre nós? Dê um sinal. De onde você estiver, junte-se a nós. Aguardando o Vladimir. O convite já foi enviado, Vladimir. Vamos ver. Pode ser a conexão, né? A conexão entre o céu e a terra, às vezes tem essas nuvens cumulonimbus no meio. Estou aguardando. Estamos aguardando. Vamos ver o que acontece. Vamos por um outro canal de tambor aqui. Vou mandar um sinal de fumaça. Estamos aguardando o Vladimir. Vladimir, eu já aceitei o teu convite. O canal está aberto. Está canalizado para você. Vamos lá, apareça, meu amigo. Ele não está conseguindo participar. Eu vou tentar te chamar por aqui. Vamos ver se eu te chamando a gente consegue aqui, tá? Vamos ver o que acontece. Que eu estou tentando te chamar também. Alguma coisa aconteceu. Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Solicitações, Vladimir. Não estou conseguindo marcar você, Vladimir. Será que você está... Nós estamos vibrando na mesma faixa? Você está do lado da Lu? Podemos tentar conexão por ela, hein? O teu não aparece aqui como você conectado, engraçado, né? Vamos tentar mais uma vez aqui. Ou faz o seguinte, sai de novo. Vamos começar de novo. Vamos ver agora se aparece. Eu não estou conseguindo, eu clico, mas não mostra que você está online aqui, Vladimir. Você está no celular, certo? Porque no computador não é possível. No laptop, no desktop, não é, não, isso o Instagram não permite. Vamos ver aqui se a gente entra em contato pelo WhatsApp para ver o que está vendo aqui. Tá, aqui eu recebi, ó. Isso. Vamos ver, agora eu acho que vai dar, hein? Tchan, 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 tchan. Vamos lá.
Vamos cruzar os dedos. Opa! A conexão, o canal se abriu. Alô? O que acontece? Olha, Oi, oh, Leves. tá escuro aí. Ah, tô aqui. Aí, valeu. Oh, que bom. Você não acendeu as velas necessárias. Pois é, eu tava achando que eu tava fazendo um tipo de oração errada, sei lá. A canalização não tava muito boa, né? Mas eu mandei o sinal de tambor aqui de fumaça e deu certo. Tudo bem com você, Vladimir? Tudo bem, perdoe a falta de jeito aqui para lidar com o Instagram. Não, eu sempre costumo dizer, eu faço uma brincadeira que você está mandando muito bem, Leonardo da Vinci, que era um gênio, ia demorar para pegar esse jeito aí, entendeu? Mas, ó, você está onde? Você está em Curitiba? Em casa, Está em casa? Então você está confortável, né? E obrigado por aceitar esse tranquilo. convite para a gente bater um papo, tá? É uma alegria ver você aí, né? Você sabe o quanto que é o meu apreço aí por você, né? E nesse assunto eu acho interessante até bater esse papo com você, porque a gente conversou assim, mas nunca sentou para conversar. E agora é uma chance de eu conhecer um pouquinho Nunca mais. sóbrios, pelo menos, né, Leves? Não sei, isso você está falando daí, né? Ah, tudo bem, ninguém está ouvindo, né? Só quem acessa a internet que pode ouvir isso que você falou, mas nunca sóbrios, não é verdade? Então, sabe, falando um pouquinho, porque aqui chama-se Trocando Figurinhas, então fala um pouquinho só do como é que eu tive contato, na verdade. No meu caso não foi muito assim intenso. Quando eu era bem jovem, assim, eu presenciei algumas cenas, assim, que às vezes alguém levava num lugar ou conversava. Então eu me lembro que não sei quantos anos eu tinha, uns 10, 11 anos, eu conversei com uma pessoa que ela se dizia incorporada por um índio, sabe? Que tinha espírito índio. Até me lembro do nome, Folha Seca, né? Assim, ele falou. E eu me lembro que eu achava aquilo o máximo, né? Pela minha idade e tal, eu conversando com a pessoa e ficava dialogando. Não lembro, infelizmente, né? Desse diálogo, assim. Mas também houve outras situações, assim, que eu presenciei de uma roda, uma mesa, né? Com aqueles passes. Até tinha umas correntinhas do número 7, sabe? Então, eu lembro dessas coisas, assim, né? E num outro momento, eu vi uma manifestação eu cheguei a conversar com uma pombagira, né? Pombagira. Daí fui fazer uma pesquisa. Depois, bem mais tarde, né? O que é a pombagira? Aí que eu descobri que, agora, na minha velhice, na verdade, que eu descobri que a pombagira surgiu lá no início do século XX, simbolizando uma mulher liberada, né, da submissão imposta ao sexo feminino por uma sociedade machista. Olha só que legal, eu achei muito legal isso, eu não sabia, né? Assim foi assim uma surpresa agradável saber disso, né? Que realmente isso já existia. Falando nisso, Vladimir, ó, tem alguns amigos nossos aqui, ó, já tem bastante gente aqui entrando e assistindo, tá? A Além Maria da Paula tá aí, a Maria querida. Paula, a Lu, né, a Maria Paula, Paulinha. Tá, tem um amigo aqui também lá do Nordeste, está assistindo, tem o Gilberto, tem a Fabiane. Nossa, tem bastante gente, olha aí, acompanhando. Então, eu queria saber, assim, de você, agora que você apresentasse a figurinha para esse álbum aqui de hoje, quando foi que você teve essa relação? Quando surgiu a relação? Como foi com esse assunto da mediunidade? Como é que foi, assim? Primeiro foi uma curiosidade, ou foi numa reportagem, ou deu um clique? Como é que foi isso, assim, na sua vida? Conte-nos tudo, não esconda Bom, nada. boa noite, então. Boa noite para quem chegou há pouco. Primeiro, deixa eu explicar que não, mediunidade não é o nosso tema, é o nosso pretexto, né? O pretexto para a gente bater um papo. Eu Isso sou tão mesmo. qualificado para falar de mediunidade quanto um católico para falar de catolicismo, um protestante para falar do protestantismo, assim por diante. Eu sou apenas um praticante. E dentro do espiritismo se diz que médium todo mundo é. Todas as pessoas têm a faculdade mediúnica. Algumas estão mais atentas, outras estão mais avançadas, mas todas têm, de alguma maneira, essa capacidade. Antigamente, quando você era garoto, Leves, e eu também, esse tempo que você mencionou aí, o espiritismo
e as religiões mediúnicas, de maneira geral, lutavam por credibilidade. Até recentemente saiu um filme, tá, no Netflix, conta a história do Allan Kardec, e mostra bem o esforço para dar credibilidade científica para uma experiência religiosa. Ou tentar tirar o misticismo da experiência mediúnica e abordá-lo num viés científico. O que era uma circunstância da época, né? No século XIX, um positivismo muito forte, especialmente na França, e a ideia de que tudo que não passa pelo crivo científico não existe, ou não merece atenção. Boa parte do trabalho do Allan Kardec, e pelo que consta, não era médium, pelo menos não nessa condição. Eu acabei de dizer que todos são, mas ele não tinha, falar, ele não desenvolveu nunca essa habilidade, embora tenha sido o autor que estruturou todo o espiritismo, que viria a ser o espiritismo. O trabalho dele, os principais livros, são sempre uma tentativa de dar credibilidade ao fenômeno. Hoje isso está bastante superado, digamos assim, porque já é tão difundido, tão disseminado, tantas pessoas já tiveram a experiência que elas dispensam esse critério de credibilidade científica. Que a partir do momento que você experimenta, você vai duvidar do quê? De você mesmo? Sim. Então, eu diria que hoje existe uma fase diferente. A minha aproximação, que foi o que você perguntou, foi parecida com a sua. Eu também, pequenininho, garotinho. Até outro dia perguntei para minha mãe, que é evangélica, muito resistente à ideia de reencarnação, coisas assim. Perguntei se alguma vez, quando eu era muito criança, ela me levou a um médico espírita. Porque eu tenho essa memória muito viva de ainda em Rio do Sul, onde eu nasci, ir algumas vezes a uma sala que era branca, tinha uns bancos que eu acho que eram azuis claros, uns bancos daqueles compridos, assim, bem simples, ao longo da parede, e um médico que atendia ali as crianças, dava geralmente uma homeopatia, lombriga, aquelas coisas que as crianças têm. Mas eu sentia que algo de diferente havia naquele médico. Ele não era um médico como os outros médicos. E, de fato, ele fazia uma mistura de atendimento médico e atendimento espiritual. Minha mãe falou, sim, eu levei você, mas é impossível você lembrar porque você tinha menos de 3 anos. E, no entanto, eu me lembro. Talvez seja a lembrança mais remota que eu tenha dessa experiência. Me lembro depois, lá pelos 7 anos, ter ido a um terreiro de Umbanda, embora não fosse exatamente Umbanda aquilo, algo um pouco mais antigo, digamos assim, e um pouco mais assustador também. Mas apesar de todo aquele cenário, que era de fato, deveria ser assustador para uma criança, eu não me assustei. Desenharam um pentagrama em volta de mim, jogaram os ponteiros ali, os punhais, não são punhais, são ponteiros. Sim. Eu achei divertido aquilo, gostei. Mas também ficou na memória da infância. Muito mais tarde, aí eu tive uma experiência muito mais forte, que foi uma namorada. E eu era muito afim dela, e ela me convidou para ir num centro espírita, tomar um passe. Eu iria onde ela quisesse. Eu fui. Achei muito chato aquilo. Durou horas, aquela conversa evangelizadora, muito bonita, mas eu estava afim de outra coisa. Eu estava afim da namorada. De fazê-la, ela não era ainda minha namorada. Eu queria que viesse a ser. E eu lembro que na hora da minha vez de tomar um passe, era um passe que era individual, assim, você entrava, tinha lá 5, 6 médiuns, você entrava e tinha uma conversa com os seres espirituais que estavam conectados com eles, perguntaram o que eu fui buscar, esperava que eles não soubessem, né?
Eu não contaria o que eu queria naquela reunião. E eles não vim buscar nada, só vim conhecer. E me deram lá um bilhetinho psicografado, muito simpático, estimulando o estudo. Até um jeito típico dos espíritas se manifestarem, né? Sempre de maneira muito positiva, simples, mas assim, estimuladora. E eu guardei o bilhete por muitos anos, inclusive. Hoje eu não sei onde foi parar. Mas mostrei para a moça, ela achou, falou, você deve ser médium, você precisa desenvolver. Por isso você recebeu essa mensagem. Eu sempre tive a sensação de que os espíritas dizem isso para todo mundo. Então eu não dei importância, esqueci do assunto. Você tinha quantos anos? Mais tarde, devia ter uns 18, 19, não me lembro. Mais tarde, 20 anos. Mais tarde, comecei a ler o Allan Kardec, li bastante os principais trabalhos dele, fiquei uns 2 anos muito interessado naquilo, mas depois toquei a vida e esqueci do assunto. Eu tinha muita curiosidade assim, antropológica, mas não era com o espiritismo, era com as manifestações mais brasileiras. Né? Uhum. E adiei por muito tempo. Tive experiências mediúnicas, assim, banais, até simples. Uma delas muito forte foi com a minha tia Zenita. Tia Zenita é irmã do meu pai e casada com o irmão da minha mãe. 2 casais de irmãos que casaram ali entre eles. Então a gente sempre foi muito ligado. E a tia sempre foi muito importante dentro da minha vida. Eu vivi com ela muitos anos. E nos últimos anos, na vida adulta, assim, a gente não se vê muito. Eu não a visito tanto quanto eu devia. E certa ocasião, durante a noite, eu tive um sonho terrível. Uma sensação sufocante envolvendo a tia Zenita. A Zenita, no meu sonho, estava à morte. E a angústia era violenta, eu sentia muito mal. Logo cedo liguei para minha mãe e soube que minha tia realmente esteve à morte aquela noite. Enquanto eu sonhava, ela estava sendo socorrida no socorro, muito mal. E aquilo me impressionou, porque demonstrou a capacidade da ligação afetiva, digamos assim, de romper espaço e tempo, de conectar pessoas que estão muito distantes. Fiquei muito impressionado, e naquele mesmo ano isso aconteceu mais algumas vezes. Eu já ficava com medo de sonhar com os amigos. Graças a Deus não sonhei com você, né? Você está antecipando. Porque era sonhar e ligar de manhã que a pessoa estava morrendo, estava mal. Falei, eu não quero isso, não quero passar por isso, ser avisado com essas coisas. Eu quero receber uma ligação como todo mundo. E a curiosidade foi aumentando. Até que já tinha uns 45 anos, acho. Eu fui com um grande amigo, que é espírita, que na época era meu chefe, o desembargador Ney Freitas, e que é uma referência pessoal, profissional, humana e espiritual para mim. Um homem que eu amo. Um homem maravilhoso. O Dr. Ney é também muito curioso com os assuntos espirituais, psíquicos. E nós estávamos a serviço em Salvador e alguns amigos dele convidaram a uma roça de candomblé. E nós fomos. Era uma cerimônia, é um terreiro dedicado um terreiro não, uma roça que chama, dedicada a Xangô. Naquela noite era uma festa de Oxalá, que é muito linda, porque no candomblé cada orixá se manifesta com suas cores, na vestimenta. Mas se a festa for de Oxalá, todos vêm de branco. Todos usam branco. E havia um lençol branco que cobria toda a assistência, uma coreografia muito bonita. Para resumir a história, acho que já estou esticando bastante, foi uma noite formidável. Foi até umas 3 da madrugada a cerimônia.
E eu senti a vibração muito forte. Era como se eu tivesse encontrado minha tribo. O tambor, o atabaque batia dentro de mim. Bom, isso foi em Salvador, voltei para Curitiba e continuei procurando. Mas era movido bastante por curiosidade. Tem gente dizendo que sonhar com você seria pesadelo. É o Leandro, é lá de Portugal. Eu ia falar que ele ia pedir para você sonhar com Que ele, né? Mas maldade. tudo bem. Bom, e aí tive o contato com a Umbanda. Né? Primeiro, meio superficial, voltado mais para conhecer, e ler muito. Né? Eu leio, o meu jeito de conhecer o mundo é lendo. Eu li muito sobre Umbanda. Até que eu tive o contato pessoal mesmo. Assim, uma casa em que eu entrei e falei, uau, como é que eu levei quase 50 anos para descobrir o meu lugar no mundo? Era ali a minha casa. E, né, não falo isso como proselitismo, né, como propaganda, marketing da Umbanda, não. Eu acho que essa experiência qualquer pessoa tem em qualquer templo, onde a sua vibração se encontra. Você pode ter essa experiência na capela do Colégio Medianeira, você pode ter essa experiência num templo evangélico que tem múltiplas, várias denominações. Você pode ter essa experiência sozinho no meio da mata, numa cachoeira, onde quer que seja. Eu não falo isso como propaganda mesmo de uma religião, mas foi o que bateu em mim. Eu achei o meu lugar. E comecei a frequentar, e aí sim a capacidade mediúnica se desenvolveu mais rapidamente, mais enfaticamente, embora seja comum, não é nada de excepcional. Só que em Curitiba deve ter talvez umas 400 mil pessoas, mais ou menos, né, nesse patamar de mediunidade. Eu fiz aqui uma lista com 397 perguntas para você, mas você já respondeu quase 300. Tá. Você foi conversando e já foi respondendo, assim. Vladimir, como é que uma pessoa ela vai saber que é médium, por exemplo? Se alguém está assistindo a gente assim, como é que eu vou saber que eu sou médium? Ela tem que ir para um centro espírita ou isso... O que você acha? Isso É de cada um ou da aquele experiência? jeito bobo de falar que cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Porque é para saber quando Por exemplo, eu conheço médiums que são quase ateus. Eu conheço médiums que não têm qualquer vivência religiosa. Eles... Porque existem várias modalidades, digamos assim, de mediunidade. Conheço pessoas que são como o menininho do filme, né? Eu vejo gente morta. Sim. É um tipo de mediunidade que permite que você veja os seres espirituais. Clarividência, né? Os seres espirituais não são diferentes de nós, são humanos. Eles estão em situações diferentes da nossa. Algumas pessoas enxergam, escutam. Algumas a ponto de se confundir quem está vivo e quem está morto. Eu tenho uma amiga que teve uma alta conversa no ponto de ônibus com algumas pessoas, depois percebeu que outras pessoas estavam olhando de um jeito esquisito, porque aquelas outras pessoas eram vivas. Aquelas com quem elas estavam conversando não estavam ali. Só ela enxergava. Há muitas pessoas com essa faculdade. É uma forma de mediunidade. Há aquelas que se conectam de modo mais organizado para cumprir tarefas. Geralmente são tarefas evangelizadoras, né? Tarefas para ajudar as pessoas em específico, ou as pessoas de maneira geral, ajudar a humanidade. Há as que têm trabalhos de cura, há as que
têm a experiência e não compreendem e acham que estão doentes. Na verdade, estão tendo uma experiência que o senso comum não consegue compreender. E precisam ser orientadas para isso. Mediunidade não é doença, não é nada de excepcional, não é castigo, não é karma, é simplesmente uma capacidade. Como as outras capacidades, é conveniente a gente usar de maneira adequada. Se você tem falando de modo bem simples, tudo que você conhece pode ser usado por bem e por mal. Essa capacidade também. Também. Uma das minhas perguntas era nesse sentido, assim, saber se o médium ele pode se conectar com uma energia negativa, não sei se é assim que se chama, né? Ele pode fazer isso, se conectar, por exemplo, no filme lá do Allan Kardec, né, que você falou do Netflix. Aliás, é uma produção brasileira, né, eu acho que, né, então, existe essa possibilidade, então, dele ter essa conexão negativa? Como saber? Como você saber se você está estabelecendo uma conexão positiva? Você vai sentir isso? É uma coisa... O que você teria de dizer aí? Olha, tem alguns comentários aqui, olha, Vladimir. Você vê a mediunidade como explicação para algumas doenças mentais? Yves Paduim perguntando. Essa questão da doença mental, né, há muitos casos de... Eu não vejo como explicação. Doença é doença. Deve ser tratado pela medicina. O que acontece é que, às vezes, não há uma doença. Existe um transtorno pela dificuldade da pessoa de lidar com a mediunidade. Às vezes, não só com a mediunidade, com tudo que existe em torno dela. Às vezes, o ambiente místico confunde as pessoas. Então, existe sim. Os espíritas costumam dizer que grande parte das pessoas que estão em hospitais psiquiátricos não precisariam estar se tivessem uma compreensão da sua realidade psíquica e mediúnica. Eu acho assim temerário dizer isso, porque a gente pode correr o risco de banalizar ou tentar dar uma desimportância para uma doença. Jamais uma pessoa fique sem tratamento porque se supôs que era mediunidade e não uma doença. Não. Eu acho que não se pode correr esse risco. Porém, acredito sim e entendo que muitas das pessoas que são tratadas por doenças talvez não precisassem ser se tivessem um melhor encaminhamento de um fenômeno mediúnico. Então, não dá para generalizar e não dá para... e é preciso ter cuidado. Pois trata-se da saúde das pessoas. E a saúde mental é mal compreendida no mundo todo. A gente tende a achar que a doença psíquica não é doença. Você certamente escuta com frequência isso. É tudo psicológico. É como se o psicológico não fosse doença. Né? Como se a dor psíquica não doesse. Ela dói, acho que dói mais que a outra dor, a dor física. E existe dor espiritual também, que é a dor da angústia existencial, a dor da dúvida eterna sobre a natureza humana, essas coisas. Então, para não esticar muito, eu diria assim, muitas pessoas que são consideradas ou diagnosticadas na área da psiquiatria, talvez fossem beneficiadas por uma abordagem do ponto de vista da mediunidade. Não quer dizer que elas possam, que a gente possa banalizar isso, né? E dar menos importância a uma doença psíquica. Acho que eu perdi o fio da meada em algum lugar aí. Não, tudo bem. Vamos responder as perguntas. Eu gosto de ler as perguntas, Vladimir, porque o Instagram ele não registra aqui no chat, tá? Então por isso que eu fico lendo os comentários, né?
Aqui a Edeni M. Rocha perguntando qual a sua opinião sobre pessoas que são médiums, mas não atuam, não utilizam esta capacidade? Eu acho que isso é pessoal, né? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Algumas pessoas se sentem, digamos assim, angustiadas, porque no ambiente que eu vivo se diz que a pessoa acumula energia, né? E às vezes é como carregar um peso, esse acúmulo de energia. Eu não saberia dizer, precisa perguntar para os espíritas mais que estudam muito, que sabem bastante, a questão do ectoplasma. Acho que você também já leu bastante sobre isso. Você mesmo, né? O ectoplasma é uma espécie de fluido que é visível em alguns tipos de fotografia, inclusive. Ele sai pelos orifícios, sai pelo nariz, sai pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca. Tem fotos assustadoras, assim, né? Uma baba de ectoplasma. Felizmente não é visível para todo mundo. Eu não sei se esse acúmulo de energia, na verdade, é o ectoplasma. Precisa ser exudado, precisa ser liberado. Sim. Agora, não há nada que obrigue o médium a exercer mediunidade. Isso é pessoal. E aqui a Fabiane Cassou está dizendo que o Diego Favetti está ali do lado dela, ouvindo e mandando abraço para nós dois aí. Aí um abraço. Beijos, aí, queridos. Beijos. Tá. Bem, continuando aqui, deixa eu ver. Eu queria te falar que quando eu era adolescente, Vladimir, eu também estudei um pouco de ocultismo, conforme eu falei numa live aqui com um amigo aqui. Pouco é modéstia sua, você estudou bastante. Não o suficiente, né? Acho que só sei que nada sei. Essa frase é original minha, viu? Então quando eu estudava, aí... Você é velho, hein? Agora você está descobrindo, né? Ó, tô acenando aqui, o pessoal tá entrando, eu tô acenando. Por isso que eu fico com esse movimento de vai e vem aqui com uma onda do mar, né? Então eu lembro de que quando eu estudava, daí eu conheci um símbolo. Você mencionou, já até vou falar do símbolo, o pentagrama, né? E aí com todos aqueles símbolos, os adornos, né, do pentagrama e tal, e eu desenhei uma mão, fiz um bem pequenininho, discreto, que daí eu tinha aprendido que aquilo poderia usar como uma forma de amuleto de proteção, né? Para quem assistiu Fausto de Goethe, né? Conhece a obra de Fausto de Goethe, então vai entender um pouquinho melhor o que estou falando. E aí eu me lembro, isso tinha o quê? Uns 14 anos já. E aí já tinha alguns anos que eu já estava lendo sobre o assunto. Daí eu coloquei aquele pentagrama bem discretamente na porta do meu quarto, na entrada, conforme, né, dizia lá o procedimento para fazer. E eu tive uma visita em casa de uma pessoa que era muito carregada. Era uma pessoa muito assim, sabe? Que o mundo... Ela parecia que ela tinha um acúmulo nimbus dentro dela, né? Era uma pessoa muito... Por onde ela ia, já aquelas tempestades e tal. E ela entrou na casa, assim, né? E ela foi vindo, daí E como adolescente, né? Como se fala assim, a gente... Né, vamos ver, né? Como é que é. Eu convidei para conhecer o meu quarto ali, mas não falei nada do pentagrama, né, do amuleto. E a pessoa, na hora que ela chega na porta, ela dá aquela parada, assim, eu fiquei olhando, né? Porque eu tava ali... Estudo de caso, né? Ela parou, aí ela foi assim, daí eu senti que tinha alguma coisa, não sei, né? Se funcionou o amuleto, eu não sei, né, Vladimir? Mas que serviu para ilustrar aqui para minha próxima pergunta, serviu. Tá. Queria te falar, então, os cânticos, os mantras, os amuletos, eles funcionam ou não funcionam? E por que funcionariam? Sim. Funcionam. Aí a gente pode pegar assim por um caminho até da própria antropologia, que hoje a sociedade é o que é, mas nós já fomos muito mais relacionados com a natureza e já tivemos muito mais medo também da natureza, um medo respeitoso. Né? Então temos medo do trovão, do raio, da pedra que rola, do estrondo, e valorizamos objetos que se tornam mágicos. Aí é assunto para muitas dissertações de mestrado, né? Mas, de maneira geral, em várias tradições se entende que você pode designar o objeto de modo mágico. Por exemplo, em qualquer igreja onde se acende uma vela. O ato de acender uma vela é um ato de magia. A luz é um símbolo muito forte.
Você não acende uma vela à toa. Por exemplo, passamos agora por finados. Né? Muitas pessoas vão ao cemitério e acendem velas na intenção de iluminar o caminho dos seus queridos que já morreram. Né? Outros, às vezes, em situações de desespero, de angústia, vão à igreja e acendem uma vela para rezar por alguém que está doente, ou pedir ajuda para suportar um momento difícil. Isso é magia e esse objeto é um amuleto. Ele foi designado a ele um propósito, que é um propósito magístico. Quem carrega guias de proteção, né? O que é a guia? Um monte de bolinhas de plástico, você passa um fio de nylon e ele passa a ser mágico. Sim, você designou isso, você tem essa capacidade, todos têm. Agora, se você passar na rua, o raio vai cair do seu lado e não na sua cabeça porque você estava com um amuleto, não sei. Por via das dúvidas, eu vou sair com o meu. Só fazendo um parênteses aí, Vladimir, me lembro que acho que foi na primeira vez que fui ao México, ali no Zócalo, na igreja, quando entrei. Então, porque é o que você falou do calor, né, da vela, da chama, do que você acende, aquilo também você percebe que ali, pode ver que a gente sempre vê em programas, a pessoa faz uma fogueira, ela parece que ela se conecta mais com a natureza, ela dá uma conexão, ela se sente mais forte, né, e ali, aí, energeticamente falando, né. E eu senti que numa das igrejas que eu fui, no painel, ao invés de você acender uma vela, você pagava por um tempo que acendia uma lâmpada no lugar da vela, né? E aquilo ficava lá, não lembro se era bem assim, mas se acendia e ficava a luz acesa lá, acho que por 1 minuto. Sabe, aquilo para mim, talvez até funcione, né? E deve funcionar da relação da pessoa com a lâmpada fake, digamos assim, com a chama fake, né? Porque a luminosidade ela é elétrica, mas eu não sei, por mim aquilo perdeu um pouco me deu como se fosse né, tipo, ao invés de se acender, porque é aquela ritualística também de você pegar, você acender, ainda mais com o fósforo, sabe? Eu acho que quanto mais primitivo isso, mais você vai interagindo interiormente com aquilo, né? Você se conecta. Quanto mais apertou um botão, daqui a pouco aqui você deu uma velhinha aqui no Instagram digital pra gente. Coisa de piada de prédio, né, Leves? É bem isso mesmo. Soltar raia, pipa, papagaio dentro de apartamento na frente do ventilador, né? Não tem o mesmo sabor, né, que isso. Né? Mas falando... Lá no México, enquanto eu estive lá, tinha um xamã, desses xamãs, que atende na rua, assim. Faz um bate-folha, aí você lá, pede uma água, fala um monte de coisa, um xamã. E ele fez um procedimento comigo lá e falou, você deveria beber mais água e comer frutas. Foi muito sensato. Aí um amigo meu que estava junto e que estava assim muito acima do peso, ele falou: "E para você só água". Então vou te contar uma historinha. Andando na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, que deveria ter, eu acho que uns 13, 14 anos, mais ou menos. Aí uma cigana pega a minha mão e lê assim: cuidado, você vai morrer de uma grande altitude. Eu fiquei assim, e esqueci, nunca mais lembrei. Em 1983, depois, na Brigada Paraquedista, antes do meu primeiro salto, eu lembrei daquilo. Aí toda vez que eu ia saltar de avião, eu falei, e aquilo ficou. Toda vez que eu vou sair de avião, eu lembro, né? Não deixo de fazer, não deixo de voar. Mas ficou, ela atrelou aquilo, um carimbo, né? Bem, tudo bem, só para contar para você. Passou. Bem, se acontecer, você já sabe, né? O Leves foi avisado. Tá bom? Ô, Leves, eu lembrei da pergunta que eu me atrapalhei lá atrás, me enrolei, eu achei o fio da meada. Você havia perguntado se é possível usar a mediunidade de forma negativa, para o mal. É possível. É possível. E existe. Eu tomo cuidado com isso, porque muitas vezes esse fato é usado para denegrir religiões. Para mim, por definição, não existe religião
má. Você pode ter equívocos dentro das religiões. Porém, o propósito de qualquer religião no mundo é uma ligação com o mundo espiritual. Então, se existe a prática da maldade dentro disso, já não é mais uma religião. Fazendo essa ressalva, eu diria sim, é possível manipular energias, como eu vou chamar, não materiais, para fazer o mal, sim. Dentro do ambiente espírita e umbandista, se entende que azar de quem fizer isso, porque as pessoas, dentro desses ambientes se vive de acordo com a lei do retorno. Né? O que você faz, vai ter o retorno, exatamente. Está fazendo para si mesmo. A Umbanda, especialmente, é muito mal compreendida e perseguida por causa de práticas que não são Umbanda, né? São mediúnicas, não são Umbanda, e são, digamos assim, muito perdidas, né? Pessoas que estão muito desorientadas e praticam magia de uma maneira que não tem qualquer ligação com a ética, com o bem, qualquer coisa positiva, movidas por perversidade. Isso não é Umbanda e não é qualquer outra religião. Isso aí é a capacidade que pessoas desenvolveram, às vezes inclusive para ganhar dinheiro, para usar as habilidades psíquicas que têm de uma maneira egoísta e condenável. Então, é possível, sim, existe, só que eu acho que é importante sempre fazer a ressalva. Isso não existe dentro de qualquer religião. Isso existe, mas é outra coisa. Religião até, né, vem do termo justamente religar, né? Seria aquela ligação do homem com algo maior, né, na fé que ele tem, que ele acredita. E o mal, enfim, isso que você falou é um instrumento, né? Ele está além do bem e do mal, né? Ele está ali. Se você utiliza para o bem e para o mal, mas vai ter um custo, vai ter um retorno, como você bem disse. E aí tem as fraudes, além de olhar esse lado, tem as fraudes, né? As práticas ali de ilusionismo, né? Que afetam essa credibilidade, né? Da mediunidade. E principalmente que a gente está vendo aí diante da mediunidade da cura, é isso que mais vem na mídia também, né? Daí quando acontece de alguém, um expoente que utiliza da mediunidade, né, da cura, e aparece diante da mídia, isso aí afeta a credibilidade. Às vezes a pessoa pode... Você se refere ao... a gente pode começar lá atrás, né? Por exemplo, Assis Chateaubriand, quando ele estava com aquele problema, você lembra? E daí o médico foi lá... Você conhece a história do Assis, não? Ele estava lá com um problema dele. Quem quiser ler o livro, é muito bom, eu recomendo. Ele é bem fininho, Chateau? assim. Chateau, Rei do Brasil. Eu adorei o livro, né? Então ele é bem fininho, assim, para quem tiver, assim, com o tempo sobrando. E aí tem uma parte que conta, mas eu li faz tanto tempo, não lembro quantas décadas, mas tem essa passagem que ele foi consultar. Não era fraude, mas o médium, ele deu um frasco para o Assis Chateaubriand tomar, que ele ia melhorar. O médico pegou o frasco, foi analisar, viu que eram umas ervas e tal, e trocou o conteúdo do frasco e deu para o Assis Chateaubriand, mas não falou. E aí no dia seguinte, ou quando no próximo encontro do Assis Chateaubriand com o médium falou, agora que você tomou, levante e ande, né? Ele levantou e pá, se estatelou no chão, né? Então, mais ou menos assim, eu contei a grosso modo, mas quem quiser saber os detalhes está lá. Então, se não tivesse havido a interferência do médico, será, né, que ele teria andado? Será que ele teria ficado em pé? Bem, isso é uma resposta que a gente nunca vai saber. Mas está lá na história, né, contado no livro. E aí eu queria falar aqui também, você já citou isso, né, que ali a partir do século XIX a mediunidade ela começou a ser objeto de intensa pesquisa científica, investigação científica, né?
Você acha que hoje esse consenso científico, como é que ele lida hoje com o tema mediunidade? Ou ele não lida, ele deixou meio que ali, sabe, meio de lado? O que que você... Eu acho que, infelizmente, ele lida menos. Eu não tenho qualquer necessidade de comprovação daquilo que eu experimento. Isso é muito E bom. eu acho que um número muito grande de pessoas hoje se deu conta disso. A gente ninguém está isolado, né? Todos estamos numa corrente histórica. O pessoal chama de modernidade, né? E hoje é a pós-modernidade. A modernidade forjou esse mundo que a gente tem atualmente, que foi a tentativa de substituir a fé pela ciência. Isso é profundamente ideológico, como tudo é, e isso é localizado no tempo e no espaço, é localizado historicamente. No presente momento, estamos descolando um pouco disso e virar outra tendência majoritária. A nossa geração, a sua e a minha, foi muito polarizada por essa dicotomia de fé e ciência. Para mim, isso não faz mais sentido. Primeiro, eu não tenho fé na ciência, como muita gente tem. A ciência se tornou religião para muita gente. Eu aprecio a ciência, eu gosto da ciência, e ela é útil para mim. Eu não preciso, porém, de autorização da ciência para exercer minha fé. Assim como eu não preciso de autorização da fé para fazer uma análise científica. Para mim, são coisas diferentes, objetos diferentes, universos diferentes. A fé, que está dentro de todas as pessoas, não precisa de suporte da ciência. Não é só para a experiência mediúnica. Qualquer experiência de fé. Minha mãe, que é evangélica, não precisa que a ciência se meta na fé que ela tem. Minha mãe acredita no juízo final, por exemplo, né, como muita gente. Isso é um problema dela. Não é assunto da ciência. Ninguém tem que se meter no assunto dela. O que não pode é a religião confrontar a ciência, assim como a ciência não pode confrontar a religião. Que é algo que no nosso país hoje as pessoas perderam essa noção. Existe uma ideia de que a educação científica seja transformada em uma educação... Estou tentando não usar palavras pesadas aqui. Acho que está bem claro. É uma educação obscurantista. Sim. Deixou de ser educação. A educação, no momento presente, não pode fugir da ciência. Agora, as pessoas terem a sua vivência religiosa ou espiritual, ou como quer que elas chamem, é outra coisa. Não tem uma área do conhecimento ou das experiências não tem que dar suporte a outra. Ninguém precisa de autorização aí. Sim. Você sabe, já vou fazer a pergunta dela. Tem alguém perguntando aqui. Já vou ler a pergunta dela, da Irene. Só para ilustrar o que você falou, uma coisa, teve uma pessoa, uma vez, uma pessoa bem bacana, com coração grande, falando assim, brincando, mas é o Siddhartha Gautama, né? Em que ele falou assim... Grande cara. Um grande cara, exatamente. Aí, né? Então, justamente uma coisa que você disse, né? Que vem ao encontro do que você falou, que não acredite só por acreditar, mas quando você sentir que aquilo é a verdade para você, né? Você agarra aquilo com as duas mãos. Eu fiz aí, transformei com as minhas palavras mais ou menos o que você falou, mas que linkava justamente com o que o Siddhartha Gautama disse, né? Não só acreditar por acreditar, mas você também, ao mesmo tempo, quando você sentir isso dentro de você, que é a sua fé, aquilo que você acredita, que faz bem para você, que é o real,
siga em frente, agarre com tudo, né? E aqui também eu queria falar que você falou lá de que a sua mãe, né, acredita lá no juízo final, é isso? Olha, eu não acreditava no Apocalipse, mas eu acho que nós estamos tendo revelações atualmente aí, tô começando a acreditar, viu? E aqui, ó, vamos lá para a pergunta. Mas estou começando a desejá-lo. A Ideni M. Rocha pergunta, olha eu de novo, pela sua experiência, Vladimir, ainda há muito preconceito com relação à mediunidade, não só das pessoas, mas também de algumas religiões? Sim, muito preconceito. Agora, existe um preconceito hipócrita também aí, porque vamos falar de Curitiba, né? Tem o quê? 1.800.000 habitantes, mais ou menos. Isso. Deve ter 1 milhão de macumbeiros, falando, se me permite eu ia falar falar isso lá atrás, desse eu jeito. esqueci. Mas, é impressionante a proporção de pessoas, né, que tem um contato com a religião afro ou com a Umbanda, que depois quiser podemos ficar. E para mim a Umbanda não é uma religião afro. Especialmente quando as coisas apertam, né? Aí só corre lá, pedir algo para algum. Mas no dia a dia nega e exerce o seu preconceito. Então existe assim, muito preconceito. Às vezes até um preconceito, digamos assim, que não é uma coisa mal intencionada, é só a falta de conhecimento mesmo. E às vezes a falta da capacidade de convivência. Basicamente as pessoas têm medo. Têm medo do que elas não conhecem. Ainda mais quando você fala de conversar com gente morta, né? As pessoas se assustam um pouco, e algumas falam é fraude. Se é fraude, para você, fique longe então, né? Isso, Não é obrigado a conviver. Algum tempo atrás, lá no Orkut, lembra do Orkut, que também já passou, fez a sua passagem, né? E chegou o Facebook, né? Então eu me lembro que eu li uma vez assim, se você não gosta de casamento gay, então não case com gay. Eu acho que, sabe, tá bem claro, né? Eu não gosto de casamento gay, então não case com gay, né? Então, pura e simplesmente. E nisso que você estava falando, o nosso Chico Xavier, que já foi até, né, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, psicografou mais de 450 obras. E aí essas psicografias são mensagens dos espíritos, né? Como fica assim a autenticidade dos autores dessa mensagem? No seguinte sentido, eu estou perguntando mesmo assim sério. Por exemplo, aqui eu sou o espírito Leves, passo a mensagem para alguém ali, mas eu digo que é o Leonardo da Vinci que está falando, entendeu? Que está mandando essa mensagem. Então, como é que a pessoa que é o instrumento, é o médium, né, que está fazendo essa canalização, ela sente? Deve ser isso, né? Deve ser alguma coisa ainda que eu não... Estou perguntando para... Isso era muito comum no começo do Espiritismo. Quem está falando, é Sócrates. Como tem? Nunca era um espírito banal, né? Nunca era o Zé Ruela. É sempre um espírito famoso. Tal. Como aquelas regressões que você faz para vidas passadas, você nunca é um sujeito que abria as valas. Você era um príncipe. Você era isso eu percebi com 13 anos de idade já, quando eu ouvia falar desses assuntos. Não, todo mundo é reencarnação de um rei, de uma rainha, né? De alguém lá. Né? O que é do mal é do mal. Hoje em dia é menos frequente isso. Eu acho que isso era parte daquele momento histórico em que o Espiritismo tinha uma vindicação de científico ou de autoridade. E eu não acredito que Sócrates falou com Kardec, né, mas acredito que quem falou com ele disse que era Sócrates. Uhum. E para mim, pessoalmente, não é relevante quem era. Relevante para mim, e aí responde uma outra coisa que você já perguntou lá atrás, ficou também. Como é que você sabe se o seu contato é com um espírito decente, né, ou é um ser maléfico? É pelo conteúdo. Você tem uma estrutura de ética. Então você sabe que se você teve contato com um ser qualquer,
e ele falou uma barbaridade para você, falou algo que não é ético, você sabe que aquela pessoa, você não quer proximidade com ela. É a mesma coisa com o espírito. Se ele comparece na sua frente e lhe traz algo produtivo, bom, né, você vai confiar na luz que ele tem. Se ele tenta te induzir a fazer uma coisa errada, ou se ele quer, por meio da sua boca, dizer para alguém algo ruim, ele não serve, ele não está preparado para aquilo ali. Ele pode até não ser mal intencionado, mas ele certamente não tem condição de ajudar o outro, que é o propósito da mediunidade dentro das religiões. A mediunidade dentro da religião não é pela experiência de contato, não é por curiosidade. Acredito que o Brasil deve ter umas 200 religiões mediúnicas. A gente fala de candomblé, banda, mas o Brasil tem mais ou menos, acredito, umas 200 religiões mediúnicas. Algumas assim, existem só em uma cidade. Tem uma cidade que chama Jari, no Maranhão, que tem um culto específico que é só ali, naquela cidade. E é muito relevante do ponto de vista antropológico. Você tem a Amazônia adentro, o Nordeste adentro, muitas especificidades. Na área ali das Chapadas, muita coisa autóctone, mediúnica. A maioria, de modo geral, essa experiência da mediunidade nessas religiões é para prestar um serviço, né, que é o que se chama de caridade. Caridade dentro do... Eu estou tentando arrumar o cabo aqui, desculpa. Não, tudo bem. A caridade do espiritismo e da Umbanda é isso, é prestar um serviço a alguém. O serviço que você presta é o de ser meio. Quem vai prestar o serviço é o outro que está, né, na outra esfera. E ele vai dar a essa pessoa uma mensagem, geralmente é uma palavra que a pessoa dá, um estímulo ou um conselho. O seu único trabalho é deixar que isso aconteça. Então você faz isso por quê? Promovido por compaixão. É o que move toda essa experiência, é a compaixão. Por que a pessoa vai lá toda quarta-feira à noite para um terreiro, fica das 7 da noite até meia-noite, às vezes, em pé, descalço, aqui em Curitiba é frio, descalço no chão ali, para passar as mensagens. Né? É um serviço de compaixão. Então, esse mesmo médium, se ele recebeu uma mensagem, ele tem livre-arbítrio e tem inteligência. Opa, que ele não é obrigado a dizer. Isso é uma coisa interessante. Hoje quase não existe a mediunidade que desliga o médium, sabe? Hoje a mediunidade contemporânea, o médium é consciente. O tempo todo consciente. Não é essa de acordei e não lembro de nada. Isso é muito raro hoje. Eu ia até mencionar isso, e eu tenho outras perguntas também, mas seria assunto para mais uma outra live. A gente tem mais 2 minutinhos só, Vladimir, infelizmente. Que eu queria me aprofundar um pouquinho mais ali na Umbanda, né, do Candomblé, conversar sobre isso. E essa era uma dos pontos que eu ia levantar, mas 1 hora passou rapidinho, né? Olha, Vladimir, assim, como é que está sendo o seu, assim, rapidamente, né? Como você, aqui tô do outro lado agora, né? Olhando o relógio ali, o cronômetro, Cronos, né? Conforme o Robespierre para me guilhotinar. Então, como é que está sendo o seu agora? Como é que você está aí, no seu momento, com essa pandemia? Está mais em casa? Estou, como todo mundo, né? Meio assustado com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tratando de ficar vivo, esperando chegar o próximo ano. Acho que temos que nos proteger, resistir, aprender. Né? Nossa geração, acho que da maioria de quem está ligado aqui, não viveu nenhuma guerra. Eu vejo esse momento mais ou menos como um momento de guerra. Para muitas gerações, a guerra provocou esse sofrimento que a gente está vendo, a perda de pessoas queridas em grande número,
e o confinamento e a instabilidade econômica, política. Várias gerações viveram isso. Nós não tínhamos passado por essa experiência e estamos passando de uma maneira inovadora, digamos assim, uma maneira diferente. Eu acho que a gente tem que aprender com isso. E, como todos, aguardando o momento de voltar a abraçar os amigos, sim. viver de um modo mais Olha, regular. você conhece aqui, ó, Lu Nogueira, ó, parabéns, o Xixo, valeu a troca de figurinhas, tá muito legal essa iniciativa, Leves, ali a Paulinha, boa demais. A Lu tá ali atrás, eu vou lá dar um beijo. Tá bom, aí Deni, muito bom, parabéns para os dois, a Soraya também entrou, tchau, gente, muito obrigado, Vladimir, tá, que você, olha só, um beijão para você, cara, que a energia do Ti, tá, não consegui trazer você para o Tai Chi ainda, né, para você conectar ali com a energia, mas quem sabe, né, futuramente, sou grato mesmo de coração com a sua presença, foi bom ver você. Para encerrar, então... Eu que agradeço. Para encerrar, eu vou deixar uma frase aqui para reflexão, tá? Não existe armadura mais forte do que a sua fé. Agradeço a todos por essa bela e grande conexão. Boa noite e boa sorte. Tchau, pessoal. Tchau, Vladimir. Beijo. Tchau, beijão. Tchau.